Pois bem, prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos concluindo o período da igreja primitiva, o primeiro século da era cristã. Bom, esse período ele está sendo concluído durante o governo de Trajano, então eu vou concluir esse período de perseguição até o fim do governo Trajano. Bom, na página 118 eu coloquei aí o número 3 do nosso material didático, festas da igreja primitiva. Bom, considerei também importante nesse período você conhecer algumas práticas de vida da igreja, ok? Israel tinha muitas celebrações, muitas festas. Será que a igreja manteve algum tipo de festas judaicas ou novas festas do Novo Testamento? Bom, então vejamos o que diz a história. Próximo do ano 100 até o ano 117, quando termina o governo de Trajano, eu coloquei um comentário para vocês. Na igreja primitiva, encontramos referência à celebração de muitas festas. A igreja continuou celebrando a Páscoa, mas sem o sacrifício de animais. Celebravam na mesma data dos judeus. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Por que isso é importante? A Páscoa, irmãos, ela foi estabelecida por Deus como um sinal da morte do Cordeiro de Deus, do Cordeiro Pascal, tá bom? E ela era uma profecia, e Deus determinou, lá em Levítico 23, ela tem que acontecer segundo esses critérios. Quais são? O 14º dia a partir da lua nova, da primeira lua nova na primavera lá no hemisfério norte. Aqui no nosso hemisfério sul normalmente cai em março, abril. Bom, então o 14º dia era o dia da morte do Cordeiro. A igreja primitiva, ela comemorava neste dia. O que ela não fazia? Ela não sacrificava mais o Cordeiro, porque nosso Cordeiro já foi sacrificado. Hoje, a Páscoa ela acontece numa data diferente. Ela não é no 14º dia a partir da lua nova. A Igreja Católica colocou sempre em um domingo, tá bom? Após a lua nova, ou seja, a Páscoa católica, ela nunca cai no mesmo critério da Páscoa bíblica. Então vocês verão que isso aqui na história é importante. A Igreja de Roma, ela vai trabalhar para mudar esse padrão, tá bom? Então a Igreja, sempre que chegava no 14º dia da lua nova, da primeira lua nova da primavera, ele lembrava, na hora nona, essa foi a hora que Jesus morreu. Tá bom? Então, eles normalmente faziam uma celebração nesse dia. E o comentário prossegue. Outra festa interessante que a igreja primitiva celebrava era a festa ágape, ou festa do amor divino, já que ágape significa amor divino, né? Essa é a melhor tradução do termo grego ágape. O termo aparece na Epístola de Judas, onde é traduzida como festa de caridade, na versão corrigida, ou vossos ágapes, na versão revisada, ou ainda festa de amor, na corrigida fiel. Então, todos eles trazem essas diferenças. Em Atos 2, versículos 42 a 47, deve ter ocorrido uma festa ágape, e eles aproveitaram para recolher ofertas para os cristãos necessitados. Então eles fariam essa celebração, esse encontro, e aproveitavam para fazer então essas coletas. Em Atos 20, versículo 11, o apóstolo Paulo e os cristãos partiram o pão. No grego foi usado o termo geussagenos, que se traduz por refeição completa. Tudo indica se tratar de uma festa ágape. Talvez o apóstolo Paulo fizesse referência a essa festa na carta aos Coríntios. Veja o que ele diz. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Bom, provavelmente o que estava acontecendo? Eles faziam uma festa ágape e também aproveitavam para fazer a ceia do Senhor.
Só que no mundo antigo era muito comum os cristãos beberem vinho, tá bom? E muitas pessoas acabavam se embriagando. Então o apóstolo Paulo também, um dos conselhos que ele vai dar em relação à Santa Ceia é fazer algo separado, tá bom? Então eles se ajuntavam para comer, na verdade festejar como seria essa festa ágape, e aproveitavam, vamos assim dizer, e celebravam a ceia do Senhor. E ele diz que não deveria ser assim, né? O comentário prossegue. Pelas palavras de Paulo, estaria havendo exagero nessa festa, e alguns estariam até se embriagando. A refeição de Jesus com 7 discípulos e a interrogação do mestre a Pedro sobre o amor ágape teria gerado o costume dessa refeição. Bom, primeiro, o texto vai contar aqui como eles se reuniram, não? E Jesus começa a indagar Pedro sobre o amor. Ele pergunta: Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que esses? E é interessante porque a palavra que Jesus pergunta a Pedro é: tu tens por mim o amor ágape, que é o amor divino, o amor perfeito? E quando Pedro responde, ele responde que ele tem por Jesus o amor filial, ou seja, o amor de amigo, um amor menor. E Jesus repete a pergunta, né, novamente, se ele o amava com amor ágape. E Pedro, entristecido, diz: não, Senhor, eu te amo com amor filial, o amor de amigo. E na terceira vez, por fim, Jesus diz, né: então, Pedro, tu me amas com amor de amigo, né? Tu me amas com amor filial. E Pedro, triste: Senhor, tu sabes todas as coisas. Porque ele estava certamente não conseguindo confessar um amor perfeito, porque infelizmente ele negou conhecer o mestre, né? Então vamos ver o que diz a Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja sobre esse tema, sobre essa festa. Ele diz: com base no fato de que as pinturas cristãs mais antigas achadas nas catacumbas, que retratam o ágape ou HP, né, algumas transliterações, né, revelam 7 pessoas participando. Colhe argumenta que o costume se desenvolveu do incidente na praia de Tiberíades, onde Jesus repartiu a refeição matutina com 7 dos seus discípulos, está lá em João 21. E que a conversa com Pedro naquela ocasião forneceu o título de ágape para esta refeição. Por quê? Porque Jesus por 2 vezes perguntou a Pedro: Pedro, tu tem por mim amor ágape? Pedro disse que não, tinha amor de amigo. Depois: Pedro, tu tem por mim amor ágape? Não, tenho amor de amigo. E a terceira vez Jesus pergunta: então tu tem por mim amor de amigo, né? Então, a partir dessa refeição, a igreja também então tomou o costume de fazer essas refeições e sempre nesses encontros chamar de festa ágape, festa do amor divino. Tertuliano, prossegue a leitura, é um cristão que vive cerca de 100 anos à frente do período que nós estamos estudando, e ele escreveu muitas obras sobre a igreja. Então, Tertuliano fala que a festa de Pentecostes e os domingos se destacaram nas festas da igreja primitiva. Veja o que ele diz: nós nada temos a ver com sábados ou outras festas judaicas, muito menos com a dos pagãos. Nós temos nossas próprias solenidades, o Dia do Senhor e Pentecostes. Bom, o Dia do Senhor é uma referência, ele citou 2 exemplos aqui, né? Até ele coloca ali E.G. Isso significa, na escrita, para fins de exemplo, então coloca essa sigla, né? Então, ele cita aqui 2 exemplos, não, mas nós sabemos que existiam outras, tanto que falamos da festa ágape, tá bom? O Dia do Senhor, por que o domingo passou a ser especial para a igreja? Observe, nós não guardamos o domingo, tá bom? Como, por exemplo, os adventistas do 7º dia fazem. Mas o domingo ele passou a ser especial para a igreja porque, segundo a profecia de Levítico 23, o Cordeiro Pascal iria
ressuscitar nas primícias, como aconteceu. Jesus ressuscitou nas primícias, ele é a primícia do que dorme. O que eram as primícias? Era uma terceira festa que ocorria no primeiro domingo após a Páscoa. Tá bom? Está lá em Levítico 23. Então ocorria a Páscoa. No dia seguinte, os pães asmos, que era a tristeza pela morte do Cordeiro de Deus, né? Então, no dia seguinte, era o pães asmos. Em terceiro lugar, as primícias. Então, Jesus ressuscitou nas primícias, no domingo. Por isso, nós encontramos no livro de Atos, normalmente a igreja se reunindo no primeiro dia da semana. Mas não significa guardar esse dia de maneira especial. Passou a ser um dia importante para nós. E o Pentecostes, por quê? Porque foi no dia do Pentecostes que ocorreu o derramamento da promessa de Jesus. Ali era considerado como, até hoje é considerado por muitos, como o nascimento da igreja. Por quê? O mesmo texto de Levítico 23, ele falava primeiro da Páscoa, segundo dos pães asmos, terceiro das primícias, e em quarto lugar, 50 dias depois das primícias, era o Pentecostes. Então, o Pentecostes é considerado profeticamente o dia do nascimento da igreja. Por quê? Pentecostes era a festa dos gentios, a festa que os gentios podiam participar. E sempre lembrando, é chamado popularmente de festas, mas o significado da palavra hebraica, né, dessas solenidades que Deus instituiu, o significado é moadim. A palavra hebraica moadim significa tempos determinados, ou seja, foram tempos proféticos que Deus anunciou. O meu cordeiro, ele vai morrer na Páscoa, no dia seguinte, pães asmos, vocês vão se entristecer, ele ressuscita 3 dias depois nas primícias, e 50 dias depois nasce o povo espiritual que ele gerou com a sua morte na cruz, que é a igreja. Esse é o significado profético. Bom, então foi por isso, tá bom, que a história está dizendo que a festa judaica do Pentecostes passou a ser também uma festa para os cristãos, ou seja, nós temos as nossas próprias festas, porque eram diferentes. Os judeus, se eles pudessem, eles não tinham mais templo nesse período, né? Ano 100 o templo já tinha sido destruído. Os judeus não faziam mais sacrifício, mas se eles pudessem, nesse dia eles estariam sacrificando o cordeiro pascal. Tá bom? Eles não podem, não faziam porque não tinham templo, então não tinha como eles fazer todo o sacrifício e levar ao Santo dos Santos. Interessante que eles estão solicitaram em 2020, fizeram um pedido para eles retomarem o culto do Cordeiro Pascal, ou seja, a Páscoa como foi instituída no Antigo Testamento.